Nesse vídeo, eu apenas quero tratar sobre os primeiros livros da Bíblia, apenas mencionar quais são esses primeiros livros da Bíblia e os seus capítulos, né? Porque para quem não sabe, o texto bíblico, ou melhor, a Bíblia, esse livro aqui, ó, tá vendo aqui? Esse livro aqui é um conjunto de centenas não, mas de dezenas de livros. Então, a Bíblia não é uma coisa só. Você tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento, o Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento também tem outros tantos livros, 27, se não me falha a memória. E hoje eu quero apenas citar quais são os primeiros 5 livros da Bíblia do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, no mínimo, tem 39 livros, dependendo da tradução aí que se utiliza. Os 5 primeiros livros da Bíblia, alguns chamam também de livros da lei, ou então Pentateuco, que é exatamente isso, né? Livros da lei, começa a partir de Gênesis, né? Então o primeiro livro da Bíblia, muitos já conhecem, é o chamado Gênesis. Depois disso vem o livro de Êxodo, em seguida o terceiro livro é Levítico, o quarto livro é Números, o quinto livro é Deuteronômio. Então, repetindo aqui, ó, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, que traz toda a história da criação feita por Deus, e também é o início da história dos patriarcas ali, Abraão, Isaac, Jacó e José, né? E a história de Israel, né? Como é que surgiu Israel e como é que eles foram parar no Egito. E também termina, na verdade isso já está no livro de Êxodo, né? Então isso aí seria Gênesis. Na verdade, toda a Bíblia, o texto bíblico, tanto do Antigo e do Novo Testamento, gira em torno da história dos hebreus, né? E a sua relação com Deus e a salvação. Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, já traz uma visão, já traz a história dos hebreus, a continuação de Gênesis, mas lá do Egito, como é que eles fizeram como é que eles foram parar ali e eles saindo daquele lugar e tudo que eles passaram no período de 40 anos aproximadamente, entre a saída do Egito e a conquista da terra prometida deles, que é lá na terra de Israel. Levítico traz ordenanças aos levitas, as regras todas que eles precisavam seguir. Números, como o próprio nome diz, Números também continua a mesma sequência ali de Levítico, trazendo diversas ordenanças, diversas regras, enfim, coisas desse tipo. Uma série de listas de coisas a serem feitas pelos levitas e também pelos israelitas ali no deserto. E Deuteronômio é uma repetição da lei, vamos dizer assim. Essa lei que já havia sido apresentada anteriormente, nos livros anteriores, Deuteronômio reforça essas leis, reforça ainda mais essas regras e tudo mais. Então esses são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí eu tenho um pequeno texto aqui que diz o seguinte, ó. Estes livros, quais esses 5 primeiros, contêm histórias sobre a criação do mundo, o grande dilúvio e os pais e mães da nação de Israel, que está lá no livro de Gênesis, como eu já mencionei. A escravidão no Egito e o Êxodo, que está no livro de Êxodo, a história, e os 40 anos da peregrinação no deserto do Sinai, que está no livro de Números e também em Deuteronômio, né? Eles também registram o dom da lei de Deus para o seu povo resumido nos 10 mandamentos, que está lá no Êxodo e também em Deuteronômio. E regras detalhadas para sacrifícios e adoração centrados no tabernáculo, tenda especial de Deus, ali no meio do povo, né, que está registrado no livro do Êxodo e também em Levítico. Bom, é basicamente isso, né, que eu podia trazer para o vídeo de hoje. Num próximo eu quero tratar sobre os próximos livros após Deuteronômio, ou seja, aqueles livros que tratam sobre a história propriamente dita de Israel. Porque até esse momento, ou seja, até Deuteronômio, aqui na verdade é a história dos hebreus, né? Não necessariamente a história de Israel, que são os descendentes. Claro, aqui já começa a tratar um pouco dos israelitas, por conta que esse povo todo que surgiu é a partir dos descendentes de Jacó, que depois Deus deu um nome para Jacó de Israel. Então por isso que se chama israelitas, né? Aqueles descendentes de Jacó. E então esse povo todo que saiu aqui que foram para o Egito, que foram os descendentes de Jacó, lá se multiplicaram, depois saíram dali do Egito, foram para o deserto, depois entraram na Terra Prometida. Mas também dá-se o nome dos hebreus a outros povos que não necessariamente vieram apenas de Jacó. E sabe-se que neste povo todo que saiu ali do Egito, não tinham apenas descendentes de Jacó, mas tinham outros povos também no meio. Por isso que dá-se o nome de hebreus, inclusive. No próximo vídeo, então, a história de Israel, aí sim, continuando a partir de Deuteronômio. Eu fico por aqui.
Valeu!